Ótima noite a todos, pessoal. Espero que todo mundo esteja muito bem nessa noite. Hoje, essa é a primeira live que eu tô fazendo nesse perfil. A primeira de muitas, a primeira de uma sequência de lives semanais. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu só quero que vocês me digam como que tá o som, se o som tá bom, tá tranquilo, estão me ouvindo bem. E para contextualizar um pouco, hoje o tema dessa live, nós vamos falar um pouco... Boa noite, Denise. O tema dessa live nós vamos falar sobre ansiedade, nós também vamos falar sobre alta sensibilidade. E esse tema, ele é muito importante. Muitas pessoas, elas são realmente altamente sensíveis sem que elas saibam. E às vezes a pessoa percebe que ela é mais sensível a estímulos, se sente mais emotiva a esses estímulos externos, muitas vezes se sentindo sobrecarregada, às vezes até taxada de muito emotiva, tímida, que o que ela tem é frescura, sem que ela realmente se compreenda e compreenda realmente o que está acontecendo ali. Que bom, que tá bom o som. E sem que ela compreenda realmente o que está acontecendo com ela. Então, nessa live de hoje, eu vou trazer minha convidada, a Gilda Sandes. Ela é especialista nesse tema, há 25 anos, há 25 anos ela já trabalha com alta sensibilidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, vamos abordar também a questão do autoconhecimento e vamos abordar também a questão da ansiedade. Ótima noite a todo mundo que está chegando aí. Gilda, só me dá um ok. Aí eu acredito que eu vi você entrar aqui, aí eu já te convido, então você pode até chamar, pedir aí para participar. Já vou te colocar aqui, Gilda aqui. A Gilda já vai entrando. Oi, Gilda, não estamos te vendo. Acredito que teu celular tá invertido. Nossa, deixa eu ver o que eu faço aqui. Toda lenta nesse sentido. Como é que eu... Ah, pronto. Eu acredito que é só você inverter isso. Inverter a tela. Como se fosse selfie. A tela? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Só que tá embaçado. A impressão que eu tenho é que eu tô vendo... Tem um botãozinho aí que é para você inverter. Você clica nele aí que vai inverter a tela para você. Eu tô tentando fazer isso, ela não tá invertendo. Peraí que eu vou tentar sair. Peraí. Cancelar. Peraí que eu vou tentar pedir a minha filha se ajuda aos universitários aqui. Roberta, me ajude aqui. Tem para mim aparece uma setinha aqui que é como se fosse uma setinha para um lado e uma setinha para o outro. Eu acredito que se você clicar nessa tela, nessa setinha... Não tá indo. Ele tá carregando aqui. Tá carregando? Vamos ver. Nossa, não sei mesmo. Agora. Agora sim! Muito bem! Tudo bem, Gilda? Tranquilo, tá tudo ótimo. Ótimo, ótima noite. Pessoal, então agora que nós já temos aqui a Gilda, boa noite a todos oficialmente. Boa noite a todos vocês. Gilda, eu vou me apresentar aqui, aí eu passo a palavra para você se apresentar, para as pessoas te conhecerem. E você também daí já faz uma contextualização mais profunda aí, né? Sobre esse tema. Então tá bom. Para quem não me conhece ainda, eu sou... meu nome é Vânia Silva. Eu sou hipnoterapeuta, sendo que a minha especialidade é atender pessoas que sofrem com ansiedade e resolver essas questões de uma forma relativamente rápida e eficaz. E, Gilda, a palavra agora é com você. Boa noite a todos vocês. Meu nome é Gilda Sandes, sou psicoterapeuta, educadora há 31 anos já, mas como psicoterapeuta já tenho algum tempo trabalhando com pessoas altamente sensíveis e 25 anos que eu estudo, pesquiso e trabalho com pessoas altamente sensíveis. Muito bem. Gilda, quer contextualizar um pouquinho agora esse tema da nossa live?
Tudo bem. Antes de mais nada, Hilda, deixa eu só dar um aviso aqui pro pessoal. Pessoal, durante a live, vocês fiquem à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber sobre algum tema, algo que foi falado aqui, vocês podem colocar aí nos comentários, ou então tem uma caixinha que tem até como se fosse uma bolinha com uma interrogação no meio. Vocês podem colocar a dúvida ali, que a gente, durante a live, todas as dúvidas elas vão ser respondidas. Então, muito bem. Bem, vamos começar mais ou menos contextualizando, na verdade, a alta sensibilidade, né? Que a ansiedade, assim, a gente já tem mais contato com isso. Mas a alta sensibilidade é um assunto que realmente tem pouco tempo que foi trazido à baila, mas que, na verdade, mais ou menos uns 25 anos que a doutora Eliane Heron traz isso para que o mundo tenha o conhecimento. E há pouco tempo, assim, que a gente passou um tempo e isso ficou muito em baila, foi para essas redes sociais, foi para a internet, foi para a televisão, mas, infelizmente, houve um calar-se, né, sobre esse assunto. E agora eu estou trazendo isso muito a fundo, já fazia trabalho nas escolas, fazia trabalho também em palestras, e agora eu tenho aí acesso às redes sociais para divulgar esse trabalho. Bem, o que é alta sensibilidade? É um tipo de característica que nasce com 25% da população mundial. Hoje nós temos cerca de 1,4 bilhões de pessoas que nascem com características de alta sensibilidade. Não é algo adquirido, é algo que é hereditário. Portanto, pai ou mãe do indivíduo tem também essa característica da alta sensibilidade e transmite aos seus filhos. É uma característica que não é doença, em absoluto, mas é evidente que por muitas vezes é tratado como algo patológico, mas não é. É uma característica que faz com que o indivíduo tenha, na verdade, suas sinapses cerebrais mais aceleradas, né? E por isso ele percebe o mundo com mais vigor, com mais força, né? Então percebe mais as nuances do mundo, a natureza das outras pessoas, os sentimentos das outras pessoas. Ele consegue, sim, ele infelizmente tem algumas características que são muito peculiares aos altamente sensíveis. Eu quero deixar claro aqui que tem mais ou menos umas 37 características, mas vou trazer as mais importantes. E uma delas é que nós somos muito... eu também sou altamente sensível e por isso mesmo busquei estudar isso, né? Porque eu passei muito tempo vivendo dentro dos armários da consciência, porque a sensação é que você é doente e as pessoas muitas vezes o tratam assim, né? Por causa da sua sensibilidade. E a gente é muito sutil, assim, a consciência das sutilezas do ambiente é muito forte para o altamente sensível. O humor das pessoas também nos afeta. Então, se você chega a um determinado lugar e você percebe que alguém está zangado, você percebe com muita facilidade. Você entra, olha, o ambiente não está legal. Costuma ser muito sensível à dor. Todo altamente sensível reclama muito, os meus pacientes, então, de que a dor para ele é com maior intensidade. Se ele tem dor de cabeça, parece que é com mais intensidade. Se tem uma dor no corpo, é com mais intensidade. Isso é comum porque as nossas sinapses cerebrais são mais aceleradas. Então, se tudo acontece no cérebro, evidentemente que essas nossas conexões, né, são também, e a dor está atrelada às nossas sinapses. Então, automaticamente, a dor vai ser potencializada nas pessoas altamente sensíveis. Costuma se incomodar com muitas luzes, com muito barulho, com sirenes, com cheiros muito fortes. A gente não se dá muito bem com isso. São pessoas muito escrupulosas, então é uma pessoa que jamais faria com alguém o que ela não gostaria que fizessem com ela. Se assustam com muita facilidade, são muito empáticas, então nós estamos o tempo todo nos colocando no lugar do outro, né? Tá à vontade. Se o outro sofre, você acaba sofrendo com esse outro também. E quando crianças são consideradas muito choronas, muito sensíveis, e isso muitas vezes afeta as relações pai e filhos, porque lidar com a criança altamente sensível exige muito tato, muito cuidado, e é isso que eu estou trazendo no meu livro aí próximo aos pais, né? Essa mensagem aos pais, mas também aos filhos, de que a alta sensibilidade é algo a ser admirado e não tratado como doença. E Gilda, tem algumas pessoas já estão falando ali no chat, né? Ah, você está me descrevendo, eu me identifico. Que isso é muito legal. Eu chego em local que tem alguma energia ruim, nossa, parece que tomei um remédio, fico com cansaço no corpo. Eu também me identifico.
Aqui, ó, meu Deus, a pessoa a Isabel tá falando aqui. Eu também me identifico com várias características, né? Sendo que algumas até eu identifico também por conta da ansiedade, que são comportamentos decorrentes da Sim. ansiedade. Então, por isso, esse tema, ele permeia ali, né, a pessoa ansiosa, essa questão da alta sensibilidade, e muitas vezes traz até um pouquinho, vamos dizer, de confusão. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Muitas vezes traz essa confusão. Primeiro, o altamente sensível ele tem outra característica que é muito importante de ser tratada. O altamente sensível ele tem tendência ao hiperestímulo. Ou seja, como ele está muito sensível ao ambiente, como ele está muito sensível a tudo que o rodeia, é evidentemente que ele fica mais cansado com esses hiperestímulos ou estímulos de muito som, de um dia muito cansativo no trabalho, de muita gente falando ao mesmo tempo, das pessoas criticando, ou você tendo muito trabalho em casa, ou seja, ele tem um excesso de trabalho em casa, ele tem excesso, principalmente nós mulheres, excesso de trabalho em casa, excesso de trabalho na rua. Quando chega ao final do dia, esse indivíduo está muito mais sensível a qualquer pequeno estímulo que vier para ele. Então, ele pode ter uma crise de hiperestímulo. Como essa crise de hiperestímulo é diferente da ansiedade? A crise do hiperestímulo, a pessoa chega a um momento que ele está tão exausto, que o corpo dele está tão cansado, que ele começa a sentir os sintomas no corpo, que são taquicardia, sensação de que está com toda a energia, a bateria esgota totalmente, e aí ele pode ter sintomas que parecem com ansiedade, que é a taquicardia, sensação de tremor, um aperto no peito, naquela sensação de que está com um pouco de falta de ar, mas na verdade não há. E aí vem a eclosão, que é os tremores, que é muito comum do hiperestímulo. Os tremores parecem, na verdade, que você está tendo o que muitas pessoas chamam de... eu esqueci, tem um nomezinho, né? Que fica com aquela sensação de que o corpo está todo tremendo. Depois dessa crise do tremor, a diferença da ansiedade para o hiperestímulo é que depois do tremor, há uma descarga emocional e você volta à normalidade. Ou seja, pronto, dá um sono, você dorme, no outro dia você está inteira de novo. A ansiedade é diferente. Ela demora a ser debelada e muitas vezes leva a noite toda e você não consegue. O hiperestímulo, não. A crise de hiperestímulo é diferente. Primeiro, dá uma sensação de que você está tendo, antes da crise de você estar trêmulo, dá a sensação de que você está toda hora se arrepiando, né? Ou seja, as suas sinapses já começaram a acelerar. E aí, aquele momento que você tem um tremor, aí que você consegue abaixar a adrenalina do corpo do dia inteiro, você dorme e acorda inteiro. Ou acorda com o corpo quebrado, que também é comum de acontecer depois de uma crise de hiperestímulo. Então, a diferença entre a crise de ansiedade e o de hiperestímulo é porque ele se debela naturalmente, não é preciso que você tome nada. É só descansar, o corpo precisa de descanso. No caso da ansiedade, aí é diferente. A gente sabe que demora um pouco mais de passar. E, inclusive, né, Gilda, as origens, né? O que causa, o que vai causar quando a gente vai buscar, por exemplo, no caso da própria ansiedade, quando a gente vai buscar a origem dessas questões, que muitas delas até vão estar um pouco relacionadas com essa questão da autossensibilidade, porque foi as percepções que a criança teve ali da infância, né? Então, eu vou até trazer aqui um título de, vamos dizer assim, curiosidade, né? Porque para diferenciar um pouquinho, algumas das origens da ansiedade, essas origens são baseadas em um estudo que foi feito pela doutora Nadine, e ela correlaciona experiências adversas, esse é o nome que ela usa, experiências adversas da infância, que conforme a quantidade de experiências que a criança teve na sua infância, quanto maior esse tipo de experiência a pessoa teve, a criança teve, maior a chance dela desenvolver doenças na vida adulta, entre elas cardiopatias, a questão do próprio câncer e os transtornos mentais, inclusive aí, incluindo a ansiedade. E aqui vou passar rapidamente algumas dessas origens para diferenciar um pouquinho. Então, no caso, que é inclusive baseado no estudo da doutora Naldini, que é inclusive também o que nós vemos no consultório. Então, nas situações, até fiz um post sobre isso, a criança que ela é exposta a abuso emocional recorrente ali, às vezes as pessoas
xingando, humilhando, fazendo a criança se sentir mal, abuso físico recorrente, a criança apanha direto, às vezes até apanha na escola, apanha em casa, a negligência emocional, ou seja, quando a criança ela não tem essa percepção de estar sendo protegida, a negligência emocional, a negligência física, a criança apanha em algum ambiente e não tem ninguém ali para proteger ela. A negligência emocional, quando a criança precisa, às vezes, de um apoio, precisa de alguém para falar, para manifestar os próprios sentimentos. O abuso sexual, a criança está exposta a cuidadores que tiveram algum tipo de transtorno mental, por exemplo, a criança viveu um ambiente, às vezes, que a mãe tinha tendências suicidas, a mãe tinha depressão, a mãe tinha crise de ansiedade, não tinha uma condição emocional ali de lidar com a criança. A situação que a pessoa viveu com pais usuários de drogas ou alcoólatras, e várias outras situações. Essas são uma das principais. Inclusive criança que passou por divórcio ou separação. Crianças que viram a mãe sendo tratada de forma violenta, e aliado a isso, de acordo também com algumas outras experiências, algumas outras fontes, nós também temos a criança que viu, às vezes, que passou por falecimento de pessoas que a protegiam. A criança que foi exposta a situações que ela não tinha a responsabilidade de adulto, ou que tiveram o fardo de conviver com a escassez na infância. Então, olha, parecem coisas que, se a gente... eu peço para alguém aqui que não tenha passado, pelo menos, por alguma dessa experiência. Então, imagina ao longo do tempo, quanto isso não vai adoecer as pessoas, fazer com que elas realmente tenham, às vezes, ansiedade, sem que elas saibam disso. E de que forma, aproveitando já o gancho, de que forma essas questões, Gilda, podem interferir aí na alta sensibilidade? Vocês imaginem a quantidade de gamas de problemas que uma criança pode enfrentar durante todo o seu percurso de vida. E a gente sabe que na sociedade brasileira, mas também na sociedade mundial, esses problemas são comuns, né? Podem acontecer na vida de qualquer pessoa, perdas, lutos, uma série de situações. Mas você imagine como é que é isso para uma criança que é altamente sensível. Como é que isso repercute, como isso reverbera em uma pessoa que nasce com as suas sinapses cerebrais, com uma capacidade de sentir o ambiente, sentir a família e sentir as pessoas de uma maneira muito mais especial. Então, isso é muito mais agravado, né? Então, os traumas, os calques na sua psique ficam muito mais exacerbadas. E imagine também como essa criança que se sente diferente das demais, é muito mais sensível, mais chorona, mais perceptiva, mais empática. Imagina como é que ela se sente quando ela percebe isso na família, quando ela percebe uma mãe que apanha, quando ela percebe um pai que é alcoólatra e que chega em casa quebrando as coisas, como é que ela percebe o abandono? É muito, muito mais forte, né? E como é que ela percebe também a rejeição? Porque ela é diferente. Ela não é inferior em absoluto, mas ela é diferente. Ela se sente diferente, ela se sente diferente das demais. E o pai mais a mãe, muitas vezes por falta de conhecimento, gente, jamais por maldade, né? Mas por falta de conhecimento, ele não entendendo a sensibilidade desse filho, ele vai tratá-lo também de forma diferente. E aí, às vezes, quantos apanham, quantos são levados para os médicos como se fossem hiperativos, como se fossem pessoas, né, com algum problema, alguns até sugerindo que essa criança tem autismo, e na verdade não é porque ela é mais recolhida, ela é mais tímida. Existem vários tipos de altamente sensíveis, né? Então, a gente precisa ter o cuidado nessas crianças que parecem diferentes. Será que o que é que tem de diferente nela? E o que precisa ser respeitado? Então, tudo isso pode afetar fortemente todas essas questões que você traz. Se afeta uma pessoa que é sensível, porque todos nós somos sensíveis, né? A não ser aqueles que têm algum tipo de transtorno de personalidade, né? Como é o caso dos psicopatas. Esses aí são 20% da população e já é grande demais. Todos são sensíveis. Mas existe uma gama, né? Como eu disse, de 25% da população que é altamente sensível. E que, portanto, sente o mundo com muito mais vigor. Imagine o que é para essa criança conviver com todas essas problemáticas e não ser, por vezes, entendida. Exatamente. Aqui tem até uma pergunta aqui, deixa eu só achar aqui.
É possível que quando uma criança não recebe atenção devida na infância, prejudique ela na vida adulta? Se sim, quais problemas? Aqui, só nessa linha do que foi falado aqui, né? Por exemplo, a negligência, é o importante você ver essa questão da recorrência. E se nas outras áreas essa criança está sendo atendida, pode prejudicar ela na vida adulta, porque ela pode desenvolver ali dentro dela uma sensação de que ela realmente não tem alguém para quem contar, talvez ela tenha que ser a própria responsável, talvez ela desenvolva comportamentos na vida adulta para agradar outras pessoas, para ela se sentir aceita, pode haver uma distorção da imagem dela. Então, sim, pode ter diversos problemas. O importante é você ver o contexto, né? Não só essa questão da criança não receber a atenção devida. Devida. Eu queria até fazer um adentro a respeito disso e fazer, fazer um paralelo. Acho que quase todo mundo aqui já assistiu A Família Dinossauros. E é bem interessante porque ela traz várias problemáticas em um desenho que parece absolutamente, né, inocente. Mas se você observar, Baby, ele é filho de uma mulher cinquentona, né, de uma dinossauro cinquentona, que não tinha pretensão mais de engravidar e que engravida durante o período da menopausa, da pré-menopausa, e ela não queria esse bebê, então ela rejeita esse ovo, e quem realmente está sempre atento a esse ovo é o macho, porque o macho se sente viril quando esse filho derradeiro chega. Mas o tempo todo o Baby diz, não é a mamãe, porque eu quero é a atenção dela, né? Eu quero que ela me olhe, que ela me veja. E durante tudo que Baby faz é para chamar a atenção dessa mãe. Assim também acontece com as crianças que não recebem o apoio necessário em casa, o olhar necessário. Às vezes a mãe pensa assim, não, eu estou dando tudo, eu estou indo para a rua, eu estou trabalhando, estou lutando, o pai e a mãe, para que esse filho tenha todos os aparatos necessários, a educação, a alimentação, a questão também do lazer, mas ao mesmo tempo ele não tem aquele tempo para aquele filho para ouvi-lo, para entender essas necessidades. Para uma criança altamente sensível, isso é fundamental. Não há como substituir, porque ela sente quando a mãe está triste, ela sente quando o pai não está legal, ela sente quando o ambiente não está funcionando bem, e ela sente a solidão como ninguém sente a solidão. Então, às vezes a solidão do não olhar, porque eu não tenho tempo. E a solidão porque eu não tenho tempo para olhar, mas ao mesmo tempo, quando aquela criança chega pedindo esse afeto, eu me irrito porque eu estou cansada, eu estou estressada. E lembrando que muitos desses pais e essas mães são altamente sensíveis, estão extenuadas do dia a dia. Então, ela como sente também um mundo com muito mais fortaleza, quando esse filho chega exigindo essa atenção, meu processo é de recusa. E essa recusa, posteriormente, vai gerar nesse filho um sentimento de inutilidade, um sentimento, sabe, uma necessidade de agradar a todos para poder ter essa atenção. Então ele não vai dizer não, ele não vai saber dizer não, ele vai deixar que as outras pessoas abusem ele emocionalmente, fisicamente. Então há uma série de problemas que se acarretam aí nesse decorrer da vida. Às vezes com um simples olhar você poderia ter evitado, um simples parar e conversar poderia ser evitado. Um abraço, dizer, mamãe não tá legal agora, mas a gente pode conversar amanhã. Amanhã de manhã a gente vai tomar café da manhã juntos e a gente vai conversar. Então é tudo uma questão de, sabe, alinhar a coluna, como diz, né? Coluna ereta, e a conversa e o diálogo sempre seria a solução mais possível. E eu sempre falo isso nos meus atendimentos, né? As demandas emocionais, né? Porque às vezes o pai ou a mãe tá pensando, mas eu tô dando tudo, eu dou alimentação, eu dou comida, e às vezes o pai tá fora trabalhando, a mamãe tá realmente dando o máximo, mas há aquela demanda, a percepção da criança é que realmente está faltando carinho, acolhimento e proteção, né? E eu sou um exemplo disso, eu olhava para trás e pensava, nossa, minha infância foi perfeita, né? E eu falava, mas eu não conseguia entender como eu fui desenvolver ansiedade, crise de pânico, transtorno de ansiedade. Quando eu olhava para trás, eu falava, mas foi perfeita? Então, eu consegui perceber como tiveram momentos em que eu me senti desamparada, desprotegida, com muito medo, com demandas não atendidas. Então, que realmente as coisas começaram a fazer sentido.
A Joelma que colocou, a sensação de abandono pode permanecer durante a vida inteira. E por falta de conhecimento, não se compreende esse sentimento. Exatamente. E é aquela pessoa, às vezes, que carrega essa ferida lá da infância e está em um relacionamento e tem essa necessidade, às vezes o relacionamento termina e aflora aquela, é como se fosse o gatilho para aquela ferida do abandono que a pessoa já carrega dentro e faz com que ali realmente exploda ela ali em então, processo de ansiedade, inclusive, como você mesmo disse, de ansiedade generalizada. Você falou da sua infância, eu tinha essa mesma... Eu repetia muito, e era até como um mecanismo de defesa, né? Para criança é isso, a gente fica adulto e utiliza como mecanismo de defesa. Minha infância foi perfeita. E aí, de repente, quando você faz o processo de autoconhecimento e que você começa a burilar os seus sentimentos, você vai fazer, é tão perfeita mesmo? Então, por que eu desenvolvi ansiedade? Por que eu sou ansiosa, né? Porque eu caí no poço dessa ansiedade generalizada. Por que eu cheguei até aqui? E aí você percebe que esses momentos de solidão, de abandono, e que não é um abandono de incapaz, é isso que eu quero dizer aqui para vocês. Não é porque a mãe vai trabalhar que houve abandono de incapaz, não é isso. Nós sabemos que nós estamos vivendo e que é necessário que a mulher vá ao mercado de trabalho mesmo e que o homem também faça isso, é preciso. Mas que a gente não esqueça que o trabalho não é mais importante do que aquele olhar e aquele acolhimento para o seu filho, né? Que ele precisa de você, que ele precisa da conversa diária, de um sentar na cama, né? De um acolhimento, de um abraço, de um beijo, olho né? no olho, eu te Olho no amo, olho, um eu te abraço, amo. como que você tá, né? Realmente um se importar genuíno, né? Porque na correria dos afazeres do dia, na correria, na pressa, às vezes até a pessoa tá ali no automático e sai, chega em casa, já tem que resolver alguma coisa, e leva criança para a escola e leva. Porque a pessoa não tem esse tempo para parar e para sentir, né, Gilda? Não tem esse Com tempo para certeza. parar, respirar, olhar ali. Às vezes fazer uma refeição em família, né? E ver as necessidades, as demandas da criança, né? Muito bom. Gilda, você falou alguns sinais aí da alta sensibilidade. Você já tinha me falado antes também que existiam alguns tipos de autossensibilidade. Se você quiser explorar um pouquinho mais Vai ser ótimo. Vou falar o seguinte, é porque muitas pessoas atrelam a alta sensibilidade a apenas pessoas que são extremamente tímidas, né? Mas existem 3 tipos diferentes de altamente sensíveis e que eu gostaria de deixar aqui claro, porque muitas vezes assim, alta sensibilidade é sinônimo de a pessoa muito triste, a pessoa muito chorona, não é. Existem 3 tipos de altamente sensíveis. Eu sou um tipo de altamente sensível que não faço parte da maioria. A maioria dos altamente sensíveis são altamente sensíveis introvertidos. Ou seja, são pessoas que costumam ser mais introspectivas. São pessoas que gostam mais da solidão, que gostam mais de ficar dentro do seu quarto, que não gostam de ter muitas amizades. Eles são extremamente seletivos nas amizades, né? Querem ter 1 ou 2 no máximo, mas que sejam extremamente verdadeiras. São pessoas que costumam selecionar as amizades principalmente por confiança, né? Eles têm muito medo de se abrir ao novo. São pessoas que, se assim, o mundo explodiu lá fora, ele vai trabalhar o dia inteiro. Quando chegar em casa, a primeira coisa que ele vai fazer é se trancar dentro do quarto. Ele precisa disso para poder recarregar as suas baterias, né? E ele não gosta muito de conversar, assim, sair abertamente conversando com todo mundo. Ele é muito seletivo nesse sentido. Esse grupo está em torno de 40% dos altamente sensíveis. São extremamente... se não tiver o trabalho desde a infância, são tendenciosos à ansiedade mais generalizada e à depressão. Por quê? Porque eles são autopunitivos, né? Costumam o tempo todo estar culpando-se por uma determinada situação, às vezes em casa, alguma coisa assim. São extremamente perfeccionistas. Então, esse tipo de altamente sensível aí, desses 40% da população geral, desse 1 bilhão, 4 bilhões de pessoas, 40 são altamente sensíveis introspectivos. Mas existe 25% da população dos altamente sensíveis que são como eu, extrovertidos, que gostam de conversar muito, que dialogam com todo mundo, que faz amizade com todo mundo, porém, também são extremamente seletivos.
Ele se expande muito, ele é muito aberto para conversa, para dialogar, para perguntar, são afáveis, porém, na hora da amizade real, eles são extremamente seletivos também. Ou seja, uma coisa é o que eu falo, o que eu converso, mas eu todo altamente sensível consegue captar as energias, então consegue também, ao conversar com todos, saber exatamente quem é digno da energia dele e quem não é digno da energia dele. Então, ele vai selecionando aí. Eu converso com todos, mas meus amigos são poucos. E existe um último que, inclusive, esses são os mais sofríveis, né? Que são justamente os altamente sensíveis, que são chamados de estimuláveis, né? Ou os estimuláveis são aqueles justamente altamente sensíveis que normalmente são considerados pelos médicos, pelos professores, psicopedagogos, como os que sofrem de TDAH, ele é hiperativo. Por quê? Porque esses altamente sensíveis são mais sensíveis a determinadas químicas que contêm em alimentação, nas bebidas, em açúcares. Nossa, os altamente sensíveis, hipersensíveis, assim, hiperestimuláveis, eles não podem tomar muito açúcar, porque eles ficam com energia que parece que vão acabar com tudo. É o tipo de criança que você vê, tomou um sorvete aí, pipoca no sofá, pula, se coloca de cabeça para baixo, se pendura na cortina, se pendura nos lustres, se pendura nas árvores, vão para os parquinhos, ficam lá pendurados de cabeça para baixo, você doida, que sai daí que você vai se quebrar, né? Eles são muito excitáveis. Qual é a diferença para você entender que é uma criança hiperativa e uma criança que é altamente sensível e estimulável? É que é justamente assim, uma criança que é muito hiperestimulável, você pode pedir ele para parar, ele não consegue parar. E quando você consegue segurá-lo, ele está todo molhado de suor. Ele fica todo gelado, sabe? Ele está assim, afável, tipo, o coração saindo pela boca, ele está tão excitado que você fica assim, eles ficam às vezes com as pupilas dilatadas, né? Então você já percebe ali que aquilo não é normal, né? Que a criança está ali estimulada por alguma questão química. Chamate, que tem mãe que gosta de dar muito, chamate, chocolate, se comer uma caixa de chocolate acabou, ele vai explodir, vai ficar, sabe, saltando a mil. E crianças, e outra coisa, quando ele sofre algum tipo de bullying, ou quando ele é, na verdade, humilhado de alguma forma, ele vai responder diferente, ele vai ser agressivo. É um tipo de altamente sensível que ele vai bater, entendeu? Ele vai dar uma pancada. Desculpa, acho que meu fone aqui, acho que ele danificou. Peraí, deixa eu ver. Teve gente aqui já falando, nossa, sou eu, meu Deus. E Gilda, olha a importância, né, da pessoa, às vezes reconhecer o filho, às vezes reconhecer essas características no filho, ou às vezes reconhecer essas características nela mesma. Deixa eu ver, o meu fone deu uma estragadinha aqui, peraí que eu vou ver o que aconteceu. Enquanto isso, deixa eu ver que já tem algumas perguntas aqui. Pessoal, se vocês quiserem já colocar pergunta, já coloquem aqui, tem uma interrogaçãozinha. Criança virada no molde de coentro. Essa eu não conhecia. Tá me escutando? Deixa eu tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Já tem algumas perguntas aqui, Gilda? Não tá me ouvindo. Agora eu não tô te escutando. Agora sim. Tá me escutando? Tá, pronto. É o seguinte, eu tive que tirar o fone, que o fone parou de funcionar. Eu não entendi o que a pergunta... Você me volta a pergunta que ela fez? Não, ela... Não, teve gente se identificando aqui. E o que eu queria falar era como é importante, né, Gilda? Às vezes a pessoa ela tem essas características, ela não se percebe, ou não reconhece como uma pessoa altamente sensível. Então, por isso a importância dela realmente, com o autoconhecimento, ela entender isso e saber melhor a forma como ela funciona,
né? Entender a Exatamente. origem, por conta disso eu me comporto assim. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar que quando eu como o açúcar ou um chocolate, realmente eu fico muito estimulada, né? É bem interessante isso. Outra E tem coisa algumas também, que perguntas. estimula muito, viu? Tem determinadas medicações que elas também estimulam, né? Por exemplo, a vitamina B, a vitamina D em excesso gera também esse transtorno para o altamente sensível. E a vitamina B12 também, em excesso, também gera isso. Então a gente precisa ter cuidado com essas coisinhas que são estimulantes, né? Às vezes, estimulante natural. Determinados chás também estouram isso bastante, né? Chá preto, chá mate. Então, é bem interessante que a gente se conheça para saber o que é que gerou aquela sensação de que eu estou pulando da cadeira. Eu não consigo ficar sentada, eu não consigo me concentrar no trabalho, eu não consigo me concentrar nos estudos. Eu fico agitada, como se eu estivesse em ebulição aqui dentro de mim. Então, altamente sensível, o processo de autoconhecimento é fundamental para que a gente possa viver cada dia melhor e usar a nossa sensibilidade ao nosso favor. Gilda, eu vou colocar aqui, tem umas perguntas aqui, né? Certo. Aqui o pessoal falou, né? Me tranco em casa, sou super educado, como a Gilda disse, mas sou sensível demais, choro, me emociono fácil. Sou exatamente assim, sou isolado, mas converso com as pessoas, não tenho amizades. Aqui a Janaina perguntou: tem algum teste para ser feito para saber se somos altamente sensíveis? Sim, sim. Eu desenvolvi um teste que tem 36 características que são comuns aos altamente sensíveis. Eu vou colocar lá, posso colocar na tua página e também na minha, e vocês vão ter Não sei se acesso. você pode colocar o link, por exemplo, nos comentários. Não sei se eu consigo fazer isso aqui, mas Tá. Não. Depois de postado o aqui na minha vídeo. página, lá no meu Instagram, lá no meu perfil, tá lá. É só você clicar em cima, já cai direto no teste. Então, Pronto, pessoal, tem um quem teste se no link identifica, desse. vai lá no perfil da Gilda, vai lá no link da bio, que tem lá Isso. o teste que você já pode saber, já pode fazer direto ali, já responde as E já perguntinhas. Eu sai já o fiz, resultado. E já sai o resultado. e Direitinho. já sai ali o O indicativo, né, resultado. Gilda? Porque quando com a contagem você verifica. E eu queria deixar claro aqui no teste. Se você tiver até 6 acertos, mas ele for verdadeiríssimo, você já está aí dentro das características dos altamente sensíveis. Né? Porque assim, tem às vezes, e tem assim, verdade, falso e às vezes. Então, se você tiver até 6, 7, 10 às vezes, você pode também estar dentro do prospecto aí. Qualquer dúvida, pode entrar comigo, no meu direct, falar comigo, que eu tiro todas as dúvidas. Não tem problema nenhum. Eu vi também aqui alguém falando sobre o remédio, não foi? Alguma Isso, coisa? era o que eu ia te falar também. Sobre o cloridato de... alguma coisa que eu não prestei atenção. É cloridato de... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Venifaxina. Que é a mesma coisa da Venlafaxina. quercetina. Desculpe, da sertralina, né? É na mesma substância da sertralina. Sim, muito usado pelos especialistas aqui, pelos médicos, inclusive ginecologistas estão receitando, neurologistas estão receitando, até endocrinologistas, quando a gente começa a falar da nossa sensibilidade. Eu me sinto assim, de vez em quando eu me sinto com uma baixa de emoção, eu quero ficar mais trancadinho no quarto. Aí já começam a achar que é depressão. Gente, existe uma diferença entre alta sensibilidade e depressão. A alta sensibilidade te permite ficar assim de vez em quando você está muito cansado, você precisa ter uma necessidade de se recolher. Isso é diferente da depressão, que te joga num poço, que não te deixa ver, não te deixa ter alegria, vontade de viver. Então, assim, quando você chega e diz a uma pessoa, a um médico, que você é mais sensível, a maioria deles querem calar a sensibilidade. Então, o que ele faz? Ele vai passar a sertralina, que é o chamado a droga da felicidade, para que você não sinta tanto a sensibilidade. Mas é que, na verdade, o que acontece é não sentir mais nada. E para o altamente sensível não sentir mais nada, é o oposto do que é necessário. Ele começa a se sentir vazio. E aí, a depressão pode vir como uma grande onda
e que você às vezes não consegue segurar. Então esse é o grande perigo para os altamente sensíveis, que são, desde a infância, se tenta medicar com sertralina, porque assim, o menino é hiperativo, aí toma a sertralina nele. O que acontece? Essa sertralina dá a essa criança uma baixa emocional tão grande que apaga a sua emoção. Ele apaga. É como se uma vela apagasse aquela criança. Ele fica triste, ele fica quietinho, mas essa quietude é de tristeza, né? E hoje nós estamos vendo a quantidade imensa de crianças com pensamento suicida. Isso era inadmissível na minha época, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses diagnósticos, principalmente se não for médico, sabe? E assim, com uma consistência mesmo, com uma avaliação muito responsável com essa questão de tudo hoje ser hiperatividade. E Gilda, você trouxe essa questão do remédio. Eu vou até trazer aqui, né? Porque eu recebo muito, às vezes o pessoal me pergunta muito, né? Ah, mas eu tomo sertralina e você indica, né? Então já vou até aproveitar esse gancho aí. Eu trouxe aqui minha garrafinha só para explicar. Então você imagina assim, ó, você imagina de que desde quando você nasceu, nós passamos assim, nós temos as nossas situações que a gente viveu, né? Então, às vezes, até a Gilda falou ali, né? Deu exemplo ali do Dino, quando a mamãe não queria ele, né? Então, desde quando a gente está lá na barriga da mamãe, por mais que a gente não lembre isso de forma consciente, internamente nós já temos essa percepção de quando nós chegamos ao mundo, se nós somos amados, se nós somos queridos, ou se nós somos fontes de intriga e confusão, por exemplo, né? Então todas essas percepções que a gente vive ao longo da nossa vida, todos esses sentimentos que a gente vive, papai me bateu, papai sempre brigando comigo, meus pais eram muito rígidos, sempre ali me punindo, e eu tive aquela percepção que eu não fui amado. Ah, meus pais brigavam muito. Ah, eu passei por muita escassez na infância, ou eu tinha muitos irmãos, eu era o nono de uma série de irmãos, minha mãe não tinha atenção para mim, ou minha mãe estava doente, a minha mãe vivia doente, minha mãe tinha depressão. Às vezes, quando a gente sorria, era triste, porque minha mãe incomodava minha mãe. Então, todos esses sentimentos que a gente vive ao longo da nossa vida, principalmente na infância, eles vão se acumulando, essas emoções. Essas emoções, esses conflitos, a sensação de não ter sido amado, de não ter realmente anseios atendidos, essas memórias dolorosas, se perdeu alguém, e tudo que, conforme a gente vai vivendo ao longo da vida, ficam essas emoções ali ao longo da nossa vida. Até que chega um momento que, por algum gatilho, como eu falei, né? Às vezes a pessoa fica desempregada, ou perde o emprego, perde alguém Ou perde uma pessoa, né? Perde alguém que ama. Perde alguém que ama, uma separação que os sintomas da ansiedade aparecem, que é geralmente quando ela começa a ter crises de ansiedade, quando ela começa a ter crise de pânico, que geralmente é quando a pessoa acredita que iniciou a ansiedade, que ela fala, minha ansiedade começou. E é esse momento que quando começa a transbordar o copo dela, todas aquelas emoções ali não vistas, elas começam a transbordar. O que as pessoas costumam fazer? Elas costumam tomar remédio como se fosse para abafar, para tampar isso. Mas o objetivo do remédio é justamente tratar os sintomas, fazer com que a pessoa não tenha taquicardia, que as emoções dela, ela não sinta tão forte aquilo tudo, né? Então, por isso a importância da pessoa que toma remédio, ela entende. E aqui a gente não está falando que o remédio não é necessário. A questão é o seguinte: você tem que ter a consciência de que o remédio ele vai tratar os sintomas que você tem. O objetivo do remédio não é tratar os seus conflitos emocionais. E aí a pessoa, às vezes, de uma forma equivocada, ela começa a tomar remédio e por algum tempo aquela questão se estabiliza e ela tem a falsa impressão de que agora ela já está tratada, mas não, às vezes algum outro gatilho vem e a pessoa geralmente ela fala, Vânia, do nada, eu comecei a ter forte crise, do nada, eu comecei, desencadeou o pânico. Nunca é do nada, né? Nunca é do nada. Nunca é do nada. Mas a ansiedade já estava lá, essas questões já estavam lá há tempo. Então, por isso a importância da gente olhar para essas questões, realmente olhar para questões do passado, buscar essa questão do autoconhecimento. Por que eu estou reagindo assim? Por que
eu sinto dessa forma, é normal sentir assim, o que que acontece comigo, né? Então eu aproveitei esse gancho para justamente trazer, principalmente em relação à ansiedade e até à autossensibilidade, porque às vezes a pessoa ela tá ali medicada, acreditando que está fazendo um tratamento para o problema, mas não é o caso. Eu, na época que eu tomava remédio, eu sentia que eu não era eu mesma. Eu ia fazer as coisas, então as coisas que antigamente me deixavam feliz, eu não conseguia ficar feliz, como um passeio no parque. Era como se realmente tivesse alguma coisa muito estranha ali, eu me sentia dopada. Algumas pessoas, elas tomam remédio, elas se dão bem, mas é uma escolha, não é, Gilda? É uma Uma escolha e escolha. o mais importante disso é a pessoa entender como é possível ela buscar tratar a origem, buscar não tentar ser alguma coisa, às vezes que ela não é, como a pessoa altamente sensível, não, eu vou deixar de ser emotiva, ao passo que ela pode usar toda essa sensibilidade, essa questão, por ser mais criativa, ela é mais empática, as pessoas altamente sensíveis, né? Então, elas têm talvez, mais facilidade de conexão. Então, tem outros atributos que elas poderiam se tirar vantagem disso, ao Exato. invés de tentar anestesiar essas questões, né? Com remédio. Exatamente. Então, eu queria trazer essa abordagem aqui também. Então, eu queria dizer uma coisa É para como o pessoal também, assim, interessante sobre essa questão que você traz da medicação. É uma escolha pessoal, você tem todo o direito de não querer sentir, né? E aqui também nos traz o direito de dizer a você o quão é importante também sentir. Porém, existem casos como a depressão que realmente é muito perigoso não tomar a medicação. É preciso se estabilizar para poder não entrar em um círculo vicioso muito mais profundo que te leve a um poço maior. Existem situações que é necessária a medicação. No meu caso, a crise de ansiedade generalizada veio por um luto. E porque o meu copo transbordou. É evidentemente que o luto foi só o ápice, né? É claro que eu já vinha acumulando muito lixo, né? Muita toxicidade ao longo da minha vida, muitas rejeições, muitas frustrações. E chega o momento de eu perder a pessoa que eu mais amava, que foi a minha mãe, e isso veio à tona. O uso da medicação foi necessário naquele momento para mim, porque eu parei de comer. Eu parei de comer, eu parei de conseguir dormir. Então, eu precisava da medicação, que foi um antidepressivo, por alguns meses. Mas isso eu pensava assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como altamente sensível, né, que eu sempre fui, desde que nasci, o remédio não eliminou os sintomas que eu sentia, porque a ansiedade que eu trazia naquele momento já era uma eclosão do que eu já estava sentindo antes. Porém, não percebia, porque estava com a vida acelerada. Então, assim, os sintomas não desapareceram. Eu voltei a comer por conta da hipnoterapia, que eu fiz um tratamento com hipnoterapia, e voltei a dormir. Porém, os sintomas de ansiedade eu tinha o tempo todo. Eu tinha crise de ansiedade. Então, como eu poderia ter crise de ansiedade se eu estava medicada para a ansiedade? Muitas pessoas, talvez que estejam aqui, fazem tratamento de ansiedade, pensam, mas eu tomo medicação, mas eu tenho crise. Porque o problema da crise não vai ser eliminado com a medicação, porque são problemas que estão sendo trazidos desde a infância, com traumas, com angústias, com rejeições, com problemas que a gente precisa encarar de frente no processo de autoconhecimento para descobrir onde estão essas raízes e o que pode ser tratado, como pode ser tratado essas raízes pela psicoterapia, pela hipnoterapia, para que eu possa solucionar isso, né, resolver dentro de mim e isso reverberar na minha saúde psíquica. O remédio, ele vai funcionar para você dormir, ele vai funcionar para poder te estabilizar em algumas situações, mas ele não vai curar a causa. E se a causa está lá, ela vai repercutir de novo. A garrafa voltará a encher e outras crises acontecerão. Então, o que é necessário realmente aqui, eu continuo a dizer, o processo de autoconhecimento, a psicoterapia, a hipnoterapia, os tratamentos que existem aí, alternativos também, o autoconhecimento principalmente para saber exatamente os meus limites. Porque o grande problema dos altamente sensíveis é não respeitar os seus limites pessoais. E a partir daí, a gente realmente sofre muito mais.
Nossa, é muito bom você ter trazido isso, Gilda, porque realmente aqui o objetivo não é, às vezes eu falo isso, a pessoa fala, ah, mas você está querendo dizer que um remédio não vai tratar, não é importante? Eu falo, não, a questão não é essa, a questão de trazendo consciência, porque é uma escolha da pessoa, né? Ela pode escolher tratar os sintomas dessa forma e às vezes para ela se adapta, não tem nenhum efeito colateral para ela e ela tá tranquila, não quer resolver, não quer mexer com as questões do Sim, passado, então é uma opção. Mas é importante ela entender que existe a possibilidade de tratar essas questões diretamente na raiz. Muito bom você ter complementado isso. A Ângela colocou aqui, importante essa abordagem, tema muito pertinente. Alguém colocou aqui que está travando, não sei se está travando. E tem mais uma questão, não era uma questão. Aqui, ó, a Rodrigo Matos falou, nossa, que fantástico essa exposição de conhecimento. Eu não imaginava. Ah, ela colocou, eu não imaginava que isso é uma doença. Na verdade, não é doença, né, Gilda? Não sei se ela acho que ela escreveu, não sei se ela escreveu errado, mas a, a a, pessoa que não é uma doença, né? a questão maior é lembrar sempre, frisar sempre, a alta sensibilidade não é doença, ela é uma característica psíquica hereditária, trazida do pai, da mãe, do avô, e que, na verdade, acontece, né, está inserido em 1,4 bilhões de pessoas no mundo todo que não sofrem, porque isso não é que sofrem de alta sensibilidade, que são altamente sensíveis, que têm suas sinapses cerebrais mais aceleradas que as demais pessoas. Isso não é doença, isso não é ser inferior. Inclusive, assim, eu costumo dizer, se nós temos aí 20% da população que é considerada psicopata, não os psicopatas ou os sociopatas, se nós não tivéssemos aí os 25% da população de altamente sensíveis, esse mundo já tinha acabado, né? A gente precisa ter pesos e medidas, porque se tem um grupo, é assim, tudo nessa vida existe opostos. Se tem alguém que não sente nada, evidentemente que teria alguém que sente tudo, né? Então, a gente tem aí, tem que ter o equilíbrio, exatamente. E esse sentir tudo, muitas vezes, é muito duro. A gente sente, é muito cansativo, né? Não vou dizer que quem não é cansativo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente aprende a lidar com as nossas limitações e facilidades, a gente aprende também o quanto é lindo ter essa característica. Eu não trocaria isso por nada na minha vida. Quando os médicos conversam comigo, eu acho interessante, psiquiatra, amigas minhas, assim, e quando você fala da alta sensibilidade, eu penso assim, quantas vezes eu passei medicamento para esse povo? Meu Deus, por que eu fiz isso, né? Então, assim, a gente acaba, eu acabo me sentindo culpado. Porque quantas vezes pessoas chegavam aqui, eu passava medicação, não, isso é um alivio, né? Isso passa. E quantas vezes eu fiz mal para essas pessoas, né? Porque o que é mais importante para o altamente sensível é ele conhecer, ele se conhecer, ele saber aonde ele vai cuidar, como ele vai cuidar disso que ele traz, essa beleza, essa maravilha que ele traz dentro dele e que pode ser, eu digo sempre, pode ser justamente a salvação desse mundo, né? Se a gente não existisse aqui, ele já não existiria mais, pode ter certeza. Jesus Cristo era um altamente sensível. E olha só como era, né? Como na verdade, ele conseguiu atingir tantos corações, né? Então, nós somos capazes de atingir vários corações. A gente consegue olhar para o outro de verdade, sabe? Ouvir o outro de verdade. E é isso que o mundo está precisando. Ângela, minha linda, Ângela é psicanalista, Ângela Cordeiro Sena, minha amiga querida, obrigada por você estar aqui sempre. E, assim, uma grande incentivadora dos meus estudos, me ajuda bastante, né, no processo. E ela sabe o quanto, assim como eu também, ela também, altamente sensível, a gente vai se encontrando, sabe? A gente vai se afinando, né, como cordas de um grande violino mundial. Que bom de vocês todas estarem aqui. Muito obrigada. E Gilda, partindo aí Deixa eu até ver o horário aqui, né? A gente tem a questão do horário, não sei se tem essa questão da live 1 hora, né? Como é a primeira live, então já partindo aí para o nosso encerramento. Vamos dar um fechamento aqui, né? Obrigada, Rosi. Dessa importância realmente aí da pessoa buscar
buscar realmente o autoconhecimento. E é tão interessante, porque às vezes eu penso assim, gente, por que que eu não busquei isso antes, né? Mas hoje, para mim, eu falo, é claro que naquela época eu não estava pronta. E quando às vezes a pessoa fala, mas o autoconhecimento, ela não entende muito isso, mas no que se trata isso, na verdade? Trata da gente olhar para a gente, e muitas vezes a gente passa a nossa vida olhando muito para fora, vendo os problemas, achando que o problema está nos outros, muitas vezes culpando os outros, e a gente perde uma oportunidade de olhar realmente para dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente tem a oportunidade de ver talvez essas feridas, de ver talvez coisas que a gente poderia ser alguma coisa que a gente leva como uma dor, mas se era uma ferida, a gente tem a oportunidade de tratar. Se ter uma lembrança negativa, a gente tem a oportunidade de olhar para isso com uma nova percepção. E é isso que vai fazer com que a gente tenha realmente uma mudança significativa e uma transformação na nossa vida, né? Então, eu sempre explico também ao pessoal, né? Às vezes a gente, por exemplo, a pessoa tá aqui, tá com ansiedade, tá com medo, e ela quer sair do outro lado sem passar, quer conseguir a confiança, quer se tornar uma pessoa mais segura, sem passar pela jornada, pelo processo, sem olhar para as próprias dores. A pessoa às vezes se culpa muito, quer alcançar o perdão, e ela não quer entrar em contato muitas vezes, né? Porque às vezes as pessoas acham, o que passou, passou, o que é passado, eu vou colocar embaixo do tapete, isso não está interferindo na minha vida, e é muito pelo contrário. É quando a gente olha para o passado, quando a gente olha para aquilo que nos magoou, para aquilo que de alguma forma afetou a nossa vida, que é quando a gente tem a oportunidade, a chance de entender muitos dos nossos comportamentos indesejáveis, muitos daqueles nossos pensamentos que a gente não consegue entender, né? Mas por que eu fico sempre aqueles pensamentos para baixo, sempre catastrófico, negativo? Então, o processo terapêutico, ele vai trazer muito essa questão, né? Com A minha certeza. especialidade é a hipnoterapia, a especialidade da Gilda é a Análise. psicanálise. Então, todos esses processos, eles vão trazer essa questão do autoconhecimento, essa oportunidade de você olhar para essas questões, e às vezes a pessoa, ela tá doente, ela, vamos supor, às vezes se sente quebrada, se sente falida, se sente fracassada, mas eu olho para todo mundo e eu falo, mas nós não somos perfeitos, todo mundo que está aqui nasceu perfeito, o que aconteceu é que de alguma forma, aquela luz que brilha dentro de você, em algum momento foi se apagando, o que disseram para você, o que fizeram com que você acreditasse em coisas talvez que você não era capaz, que você não podia, que você não merecia. Então, quando a gente olha e fala, eu não quero mais isso, eu não quero talvez ou repetir num padrão de comportamento, e isso não faz mais sentido para minha vida, eu quero seguir em frente de outra forma, eu quero fazer diferente. Então, e esse processo, essa terapia, os processos terapêuticos, aqui eu falo, a Gilda falando dela, cada um encontra o seu processo, para mim é o que faz mais sentido para mim, né? É o que me trouxe realmente uma transformação na minha vida, e é o que eu faço com as pessoas. Então, para que você realmente, que está nos assistindo aqui, busque essas questões para que você tenha uma vida de acordo com aquilo que você espera, para que você consiga desenhar a vida que você quer. E muitas vezes a gente acha, eu sou assim, eu lembro que eu pensava, eu sou ansiosa, vou morrer assim, que era uma característica minha. Hoje eu falo, não era isso. Era outra questão, né? Eu achava isso, e depois eu vi que não, eu posso ser quem eu quero ser, né? Se eu estiver disposta a tratar algumas questões, a desbloquear alguns pontos. Então, convido aí o pessoal, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse processo, quem quiser saber um pouquinho mais, pode mandar mensagem para mim aqui no meu particular, se quiser falar sobre ansiedade. A sensibilidade, a Gilda é especialista, né? A Gilda entende muito também de ansiedade, mas se tiverem dúvida dela, fiquem à vontade aí para contar a tua história pra gente, para ver de que forma a gente pode ajudar vocês, né? E Gilda, eu passo a palavra para você agora, para você realmente falar aí para o pessoal aqui que está nos assistindo, quais formas, né, que é possível olhar para essas questões
E tirar proveito de tudo isso, né, Gilda? Não olhar para isso e falar, não, pô, isso é uma característica que me faz mal. Não, eu quero tirar proveito disso tudo. Então, diga aí pro pessoal. Olha só, gente, a minha mensagem, assim, particularmente final, porque a gente sabe que vai terminar daqui a pouco a live, é o seguinte: se você, quando fizer o teste, se identificar como altamente sensível, não joga para debaixo do tapete essa informação, não, tá? E nem fique com medo daquilo que você nasceu para ser, sabe? Tudo nessa vida, para mim, tem propósitos. Tudo, né? Há propósitos para alguém nascer com uma característica como essa. Meus grandes problemas de aceitação estavam ligados às pessoas dizerem que não havia um propósito, né? De dizerem que eu era muito chorona, que eu era muito sensível, que eu estava o tempo todo com mimimi, né? E na verdade não era. Eu nasci mais sensível que as demais pessoas do mundo. E como isso fez a diferença para muitas vidas que eu toquei ao longo dos 31 anos de profissional em educação. Que pro tipo de professora eu fui de diferencial na vida de meus alunos, que até hoje eles falam, né? Eu escutava-os com mais facilidade. Eu criei uma disciplina de educação emocional numa rede pública, que é uma coisa que não existia antes. E hoje eu atendo já atendi centenas de alunos, de adolescentes, que também eram altamente sensíveis e que se sentiam um lixo, né, por conta do que diziam em casa, do que as pessoas diziam na rua, do que os amigos diziam. Então, assim, não existe nada mais fundamental do que você buscar o autoconhecimento, buscar saber quem você é de verdade. Existem várias formas de fazer isso, desde um livro de autoajuda, a psicoterapia, né, que na verdade eu me encontrei através da psicoterapia, eu me encontrei através de buscar o desenvolvimento emocional, né? Me encontrei com a hipnoterapia, com a constelação familiar, fui buscando justamente sanar as dores que eu trazia na minha alma ao longo da minha vida pela falta de entendimento de quem eu era, aceitando comentários, aceitando abusos físicos, emocionais, por causa das minhas carências afetivas. Por quê? Porque a carência afetiva está justamente na não aceitação do outro de quem você é. Mas a pior das não aceitação que alguém pode sentir é a falta de aceitação pessoal, de quem eu sou. Quando eu nego quem eu sou, eu vou passar a vida inteira jogando para debaixo do tapete coisas fundamentais da minha personalidade que me fazem ser especial pelo que eu sou. Então, a psicoterapia me salvou, né? Salvou quem eu sou. Me fortaleceu a imagem do que eu sou e de quanto eu represento para a vida de muitas outras pessoas. Não é porque eu sou Cristo, não. Eu sou uma pessoa que ouve, talvez, mais especialmente do que aqueles outros que estão lá na escola, né? Se não tivesse 1 ou 2 ou 3 professores que parassem o seu dia durante o intervalo, como eu faço, para ouvir aqueles adolescentes, quem o faria? Né? Então, eu penso que nada neste mundo vem sem um propósito. E o meu propósito foi, eu nasci para ouvir, para atender, para assistir, para cuidar. Né? Mas, acima de tudo, eu aprendi que para que eu fizesse isso, eu precisava cuidar de mim mesma. Eu precisava amar esta mulher que eu sou. Eu precisava amar a criança que eu fui e aceitar tudo o que aconteceu na minha vida como uma escada de aprendizado para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Todos os problemas que acontecem na sua vida, todas as dores têm um propósito. Aprender com esse propósito é que me faz entender qual é a razão de eu estar aqui hoje. E eu queria deixar uma frase final. Sabe? Tem uma frase que está até escrita aqui no meu mural e ela diz o seguinte: eu não posso controlar tudo que acontece comigo e o que as pessoas fazem comigo, mas eu posso controlar como eu reajo a tudo que acontece comigo e o que as pessoas fazem comigo. E aí é que habita o meu poder. Então o poder seu, o seu poder pessoal está dentro de você, não está numa caixinha de remédio. Não está na opinião das pessoas, mas está na aceitação do ser humano lindo, individual, pessoal que você é. E esse ser humano só está esperando
o autoconhecimento, a autoaceitação, o autoamor, para poder brilhar, porque todos nós nascemos para isso, como estrelas, para brilhar nesse mundo, tá bom? Um beijo para todos vocês. Muito bom, Gilda. Gilda aí arrasou aí com as últimas palavras. Eu assino embaixo. Você falou uma coisa que é muito importante, né? Essa questão da importância da pessoa se amar, né? Então, se a gente não se ama, como o outro vai amar a gente? Se a gente não se aceita, como o outro vai aceitar? Então, essa primeira aceitação, ela tem que ser interna, né? Às vezes a gente quer que o outro nos aceite, a gente quer que o outro resolva e nem a gente se aceita, né? Então, esse é um passo muito importante. Gilda, foi um prazer imenso estar aqui com Igualmente, você né, nessa querida? primeira live aqui desse canal. As lives aqui vão ser semanalmente. Em breve a gente faz outra aí, né, Gilda? Esse tema, ele é tão importante, e principalmente quando as pessoas percebem essa questão e se reconhecem, é libertador, né, Gilda? Com certeza, com certeza. Mas, assim, reconhecer-se como pessoa digna de uma vida de direitos, com os deveres também, mas com direitos de amor, de gratidão, de aceitação pelo que eu sou. Não importa a sua sexualidade, não importa a sua cor, não importa a sua condição social. O que importa realmente é você acreditar no seu potencial, na sua força interior. É isso que importa. Ai, muito bem, muito bem. A Gilda lacrou aí, arrasou. E, pessoal, a todo mundo que participou da live aqui, eu quero Muito obrigada. parabenizar vocês, né? Porque realmente aí 1 hora de live aqui, vocês poderiam estar fazendo outras coisas, assistindo TV, fazendo outra coisa, e vocês escolheram estar aqui, buscando aí um conhecimento, aprender um pouquinho mais. Então, parabéns, eu realmente gostaria de parabenizar a todos por estarem em busca aí, né, de às vezes um tijolinho mais na escada, um conhecimento, uma palavra, E o autoconhecimento, ele é isso, né? Igual a Júlia falou, tá no conhecimento, tá no livro, tá numa terapia, às vezes tá numa conversa, tá numa situação que a vida nos coloca. Então, e todos vocês estão aí. Muito bom, muito obrigada por estarem Muito aqui obrigada a todos. compartilhando essa energia aqui, esse assunto tão importante com a gente. A live vai ficar salva, vai ficar para mim, eu vou colocar, vai ficar também no Passou rápido, né? E vai ficar, quem quiser compartilhar com alguém que, né, que se identificou, quem quiser assistir mais vezes, a live vai ficar salva. E já de antemão, Gilda, muito obrigada, foi incrível ter você aqui. E a todos também, desejo a todo mundo uma noite abençoada e uma semana incrível a todo mundo. E até breve. Até breve, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Ok. Tchau, tchau. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto, se quiser colocar na live, marcar a Gilda, se quiser mandar no perfil dela, se a dúvida for comigo, Isso, pode fazer que eu respondo. A gente responde. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.